4. Aos 46 anos, a tapeçaria das estrelas. Aos 46, minha vida havia endurecido. Os anos que uma vez se estenderam diante de mim como estradas infinitas tinham se estreitado em corredores com paredes próximas demais. A juventude havia escorregado de mim como um vestido fora de moda. O espelho mostrava não o florescimento da possibilidade, mas a fadiga da repetição. Trabalho, rotina, discussões, contas, decepções, tinham se amontoado sobre mim como pedras. E ainda assim, no sono, eu era levada para outro lugar. Sonhei com um vasto céu noturno, mas não era como aquele que eu conhecia. Essas estrelas não estavam espalhadas aleatoriamente. Elas se moviam. Elas se conectavam. Linhas de luz uniam estrela a estrela, tecendo padrões que mudavam como bordado, como um tiro em movimento. Constelações inteiras se curvavam, giravam, se reorganizavam em imagens mais intrincadas que qualquer mito de caçadores ou leões. Estendi a mão, e os fios de luz estelar se teceram em tecido nas minhas mãos. Uma tapeçaria cintilante viva. Quando a levantei, vi que cada fio não era apenas luz mas memória, momentos de incontáveis vidas, vozes, risos, dor, ternura. Vidas não minhas, mas de alguma forma minhas também, costuradas juntas. Fiquei em admiração. A tapeçaria não estava terminada. Mãos de todos os lados, mãos que eu não conseguia ver, continuavam a tecer, puxando novos fios das estrelas, adicionando novas histórias, novas vidas. Por um momento pensei ter visto minha mãe lá, num fio de ouro, sua voz me chamando, terna como não tinha sido em anos. Outro fio mostrava o riso de uma criança que eu não tinha dado à luz, uma criança que eu nunca teria, mas que olhava para mim como se eu tivesse sido sua mãe. A beleza era insuportável. E então, é claro, o som. Aquele zzzzzzzz mais perto que a respiração. Tentei espantá-lo, agarrando a tapeçaria contra meu peito, não querendo perdê-la. Mas a picada veio no meu pescoço, quente e elétrica. Gritei. Acordei ofegante no meu quarto escuro, o gosto de luz estelar ainda afiado na minha garganta. Desta vez, não bati. Observei. O pernilongo pairou diante de mim, brilhando fracamente como se iluminado por dentro. Vi o pó já tremendo nas suas bordas, como se a criatura mal conseguisse se manter unida. Então, sem eu levantar a mão, ela se desintegrou, pó caindo não para baixo mas para fora, se espalhando pelo quarto em fios, exatamente como a tapeçaria. E naquele breve momento antes de desvanecer, eu vi, os fios me conectavam a algo vasto, muito além. Quando a última faísca desapareceu, fui deixada em silêncio, meu coração martelando. Não contei para ninguém. A essa altura, eu sabia melhor. Mas comecei a suspeitar. 5. Aos 72 anos, a cidade do retorno. 72. Meu corpo curvado, meus passos lentos, minhas mãos manchadas tremendo. Amigos se foram. Amantes mortos ou estranhos. Eu tinha encolhido a cada ano, meu mundo diminuindo para quartos, para cadeiras, para alguns passos medidos até a janela. Não esperava mais maravilhas. Esperava apenas esperar. Mas sonhos não murcham com a carne. Naquela noite sonhei com uma cidade diferente de qualquer outra. Suas torres não arranhavam o céu, elas eram o céu, se erguendo como feixes de luz no infinito. Suas ruas não eram pedra ou terra, mas rios de memória, fluindo com as imagens de todos que tinham vivido. E as pessoas, as pessoas. Elas vinham de todas as eras, de todas as nações, de toda a vila perdida, de todo o canto esquecido do tempo. Elas caminhavam lado a lado, reis e mendigos, crianças e idosos, santos e criminosos. Elas olhavam uma para a outra sem medo, sem inveja, como se toda queixa tivesse sido apagada, toda crueldade perdoada, toda ferida curada no ato de se reunir. E eu, amarga, gananciosa, ranzinza pequena eu, estava lá também. E não desprezada, não julgada. Mãos se estenderam para mim, não para empurrar para longe, mas para me atrair para perto. Rostos se viraram para mim, não com desprezo mas com boas-vindas. Quis resistir, quis dizer, eu não sou uma de vocês. Eu acumulei, eu odiei, eu invejei, eu cuspi na bondade. Mas seus olhos me disseram que nada disso importava. Nada disso era usado contra mim. O ar zumbiu, como o eco fraco de 1 milhão de asas.
E das sombras na borda da cidade, um pernilongo se aproximou, não pequeno, não feio, mas vasto, luminoso, suas asas abertas como vitral, seu corpo radiante com circuitos de luz. Soube então o que nunca tinha sabido. Eles sempre tinham sido mais que insetos. Eles eram mensageiros. Eles eram coletores. Eles eram as mãos desta cidade, alcançando para trás através do tempo. Cada picada tinha sido uma coleta, sangue sim, mas mais que sangue, memórias, sonhos, a textura de cada alma. Eles não tinham roubado nada. Eles tinham preservado tudo. Pensei no jardim de doces, na torre espiral, no salão dos espelhos, na tapeçaria das estrelas. Eles não eram fantasias. Eles eram vislumbres e prévias do que estava sendo tecido de todos nós. Acordei não com medo, mas com lágrimas. Na minha mesa de cabeceira, onde esperava ver pó, não havia nada. Nada mesmo. O último pernilongo não tinha deixado nem mesmo um rastro. Mas eu sabia. E agora eu te conto. Epílogo. O zumbido que salva. Então, na próxima vez que você ouvir aquele zumbido no escuro, na próxima vez que você amaldiçoar a picada na sua pele, não seja rápido demais para matar. Você pode bater e pode ver pó, e pode se perguntar. Mas lembre-se, eles não são ladrões. Eles são arquivistas do futuro. Eles são os guardiões de um paraíso não de anjos, mas de nós, cada um falho, ganancioso, amargo, tolo de nós, atraído para uma perfeição que perdoa. Até mesmo para mim. Até mesmo para você. Até mesmo para todos.